hoje com o pastor Joseph Prince. E olha, igreja, eu quero falar um pouco sobre o que me preocupa e nós vamos continuar o ensinamento da semana passada. Certo? Vamos continuar de lá. Lembra como o rei Sisaque, o rei do Egito, entrou em Israel durante o tempo do rei Roboão, o filho de Salomão, e o que ele fez? Ele levou todos os tesouros do templo e falamos sobre como ele levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Ok? E vimos que a Bíblia nos mostra que depois que o rei Sisaque levou os escudos, o rei Roboão mandou fazer então escudos de bronze. Pense nisso. O bronze, quando é polido muito bem, parece com ouro. Certo? Ele estava preocupado com as aparências, mas não tinha substância. E a minha preocupação é esta. Quando olho ao meu redor, e eu tenho até viajado muito, e eu já participei de grandes conferências pela graça de Deus, eu ministrei em algumas delas, e eu quero te dizer que uma das minhas maiores preocupações agora é que o evangelho que Charles Spurgeon pregou, o evangelho que D.L. Moody pregou, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, está agora sendo removido bem devagar, mas sutilmente o diabo tem removido o evangelho. Vimos na semana passada em Judas como certos homens virão se infiltrando na igreja sem ninguém perceber, secretamente. E eles então vão subverter a graça de Deus, a palavra transformar a graça de Deus em libertinagem. Nós fizemos um estudo profundo sobre este termo. É a palavra grega metatífame. Metatif quer dizer substituir uma coisa pela outra. Ou seja, vão remover a graça. E olha bem isso. O que acontece quando removem a graça? A libertinagem vai tomar lugar. Porque a graça é o único antídoto contra a libertinagem. Amém? Olha, tem gente que diz, se pregarmos a graça, vamos promover a libertinagem. Leia a Bíblia. Certo? Quando a graça é subvertida, quando a graça é removida, o que entra no seu lugar? Libertinagem. Amém? A minha preocupação é que, naqueles dias, tempos atrás, Spurgeon, Moody, Wesley, usavam frases como a justificação pela fé, justificado pela fé. Hoje falamos sobre justiça, porque a palavra justificar, justificação, todas vêm de uma palavra grega, certo? Dikaiou, que é justo, justiça, certo? Mas eles falavam então justificação pela fé. E hoje você vai ver que as pessoas falam coisas, removem os escudos de ouro e dizem que a justificação pela fé não é tão importante. Sim, é importante para você ser salvo, mas depois disso você se justifica pelas obras. Está me ouvindo? Então estão misturando o evangelho. E vimos isso na semana passada, como é perigoso e me preocupa muito, porque eu ouço e eu também assisto muitos pregadores e estou preocupado porque devagar e sutilmente isso está acontecendo. E se você me perguntar por que Deus está fazendo tudo isso por nós, nos colocando nesta posição de ter uma influência, uma voz. Anos atrás eu estava lendo sobre a parábola do semeador e da semente. Aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Os 4 tipos de solo. E a Bíblia diz que a mesma semente caiu em diferentes tipos de solo e diferentes colheitas então vieram. Certo? Mas no final da parábola Jesus disse que ninguém acende uma vela e coloca debaixo da cama. Ninguém acende uma candeia e põe debaixo do alqueire, mas coloca no velador para que todo mundo possa ver a luz. Eu não conseguia entender por que isso apareceu justamente depois da parábola do semeador. Mas agora eu entendi completamente. O que Jesus estava falando é que, quando ele acende a sua vela, ele está te dando revelação. Ele ilumina o interior com a revelação. E o que ele vai fazer? Não vai te esconder. Não te coloca debaixo da cama ou debaixo de um alqueire, mas vai te colocar na igreja, numa plataforma para que todo mundo escute essa mensagem e essa revelação que ele deu para você. Não é por sua causa, mas é por causa da palavra, da revelação e da luz que ele deu para você. Posso ouvir um amém, igreja? Ele nos colocou numa plataforma para pregar o evangelho da graça. Não importa quem se levanta contra a graça e tudo isso, porque sabemos que se Deus dá poder de influência para alguém, que podemos dizer, mas se as suas palavras caem por terra e a nossa fica, caso encerrado. Certo? E o fato é que Deus tem nos dado uma plataforma para que o evangelho da graça atinja todos os 4 cantos do mundo. As pessoas da Rússia estão ouvindo, as pessoas da África do Sul também estão ouvindo, pessoas da América estão ouvindo e pessoas da América do Sul também estão ouvindo de uma maneira tremenda. E eu te digo isso, igreja, a igreja do Senhor Jesus está indo muito bem.
E Deus está restaurando o evangelho nesses últimos dias. Está me ouvindo? E escute bem isso. Vou colocar bem assim, você sabe que eu gosto de mostrar a lei da primeira menção em qualquer assunto. E a primeira menção sobre Satanás, a primeira menção de algo que sai da sua boca, a primeira tentação que ele realizou no Jardim do Éden, a primeira vez que ele falou com Eva, ele disse isso em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus fez. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que audácia do diabo, e esta é a primeira de todas as tentações. Nem estou falando do comer da árvore, certo? A primeira das tentações é a audácia do diabo de dizer que Deus é avarento. Deus não é um Deus tão bom quanto você pensa que ele é. As pessoas pensam que é muito bom para ser verdade. Deus não é tão bom como a Bíblia fala que ele é. Certo? É muito bom para ser verdade. Mas não se esqueça. No capítulo anterior, o capítulo 2, Deus falou para o homem. Foi a primeira coisa que ele disse ao homem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Certo? Quero que você continue pensando nisso. Não só ele diz que pode comer. Diga livremente. Uau, diga livremente. Livremente. A primeira coisa que Deus fala para o homem não era uma proibição. Mais tarde Deus disse, não comerás daquela árvore. Amém? Aquela árvore não é boa. Mas olha para isso. Olha para a alternativa. Deus falou para o homem. A primeira coisa que ele falou não foi uma proibição, mas foi uma ordenança. E por falar nisso, a palavra pode não está no original hebraico. É a palavra que algumas traduções dizem, deverás comer livremente. De toda a árvore. E Adão e Eva eram os únicos. Nós estamos falando de muita provisão, igreja. Nós estamos falando de superabundância. Para um casal. Não só isso, mas Deus disse, poderás comer livremente de toda árvore. E olha a audácia do diabo. Deus é tão generoso e o diabo vem até Eva. E ela não tinha sido formada quando Deus falou para Adão, então Adão tinha essa responsabilidade de falar para ela aquilo. Não falou bem o que Deus disse. O que ele fez foi proibir. Enquanto isso, a primeira palavra de Deus para o homem registrada foi, coma livremente. Não só comer, mas comer livremente de toda a árvore do jardim que eu mesmo providenciei. E é mesmo assim, o diabo sempre vem para você para fazer Deus não parecer generoso. Graças a Deus. Deus mudou tudo isso. O diabo sempre vem para você e tenta falar, sabe, olha, só orar não é bastante, ok? Olha, se você não lutar sozinho, ninguém vai te ajudar, sabia? Você sabe muito bem que você tem que revidar aquilo que aquela pessoa fez. É melhor falar algo, fazer algo. Senão nada vai acontecer, você sabe. Se você não faz nada, nada vai acontecer. Você sabe o que a Bíblia diz, certo? Deus ajuda aqueles que se ajudam, certo? Sabe qual capítulo e versículo? Coisa nenhuma, não está nem na Bíblia. Então, o fato é este. O diabo sempre quer fazer Deus parecer avarento. Você se lembra quando Davi pecou contra Deus? Quando cometeu adultério com a mulher de um outro homem e depois mandou matar o homem? Uau! Isso é acrescentar pecado ao pecado? O que Deus falou com Davi? Ele falou o seguinte, cheque na sua Bíblia. Deus disse assim, Davi, eu dei para você muitas mulheres. Eu te dei. Ele ficou com a esposa de Nabal. Nabal morreu. Isso foi legalmente, ok? A esposa daquele homem, então, que se chamava Abigail, se tornou esposa de Davi. E Deus disse, eu te dei todas as esposas que tem. Eu dei a ti. E Deus disse isso, incrível. E se isso não bastasse? Eu teria te dado mais. Você já leu isso? Vocês estão se alegrando agora e, na verdade, só estou te falando, certo? Esta verdade do Antigo Testamento. Mas sabe qual é a verdade para nós? Se você não está feliz no seu casamento, e seja qual for a área que você não está feliz, ok? Por que você não pede para Deus por mais no seu casamento? Hoje, mas não é mais mulheres. Ok? Só para você saber. Eu quero te mostrar que o coração de Deus é tão grande. Ah, pastor, eu não acho que... Você pediu para Deus? Ah, pastor, eu fiz o meu melhor. Eu não perguntei isso, eu perguntei, você pediu para Deus? A oração não está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam da força do homem.
A oração é algo tremendo, é a graça em ação. Se você pensa que não consegue, e Deus pode, o que você faz? Você pede para Ele. Se tem problema com os filhos e você tenta, se esforça e bate, disciplina, e nada acontece, certo? Você já chegou ao ponto que, em algumas áreas da vida, os seus esforços humanos e a sua luta só trazem frustrações? Por que você não pede para Deus? Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a influência, aquele que conhece o coração dos seus filhos mais do que eles mesmos se conhecem. Por que você não pede para Ele? Porque pedir é um ato de dependência total. Se você olhar para Jesus no livro em que ele é apresentado como homem, mais do que nos outros, o Evangelho de Lucas, você vai ver mais do que nos outros evangelhos, Jesus orando. Porque como homem, é a nossa postura. A postura própria para o homem é depender de Deus. E ele sempre orava. E orava tanto que você vai ver que entre as orações milagres aconteciam. Os discípulos então perguntavam para ele: Senhor, ensina-nos a orar, porque viram que era a fonte do seu poder, mesmo ele sendo Deus em carne. Mas ele operou como homem, dependendo de Deus, o seu Pai. Isso é tremendo. Você olha para as pessoas que são abençoadas e você diz: porque Deus os abençoou, você pediu? Eu não acho que Deus vai me dar isso. Você pediu. Ah, Pastor Prince, sabe, a minha intimidade com a minha esposa, o meu marido, já não está muito boa. Sabe? Você pediu para Deus? Ah, eu acho que pedi sim. Você acha? Você não sabe se pediu para Deus? Certo? Se você pede para alguém importante, você sabe. Você pede para Deus e diz: ah, eu acho que pedi para Deus. Peça para Deus tocar no seu casamento. Ele é um bom Deus. Se você acha que não é o suficiente, peça para Deus. Ele disse para Davi: eu te daria mais. Porque mandou matar o marido dela. Porque você cometeu adultério. E olhe bem isso, cometer adultério é você não confiar em Deus que Ele vai prover. Roubar é um ato de não confiar em Deus que Ele vai prover. Ter inveja de outros é um ato interior dizendo, sabe, Deus é um Deus que abençoa outras pessoas, mas não é bom para mim. Igreja, a graça funciona assim. Deus não é bom para nós porque nós somos bons. Deus é bom para conosco porque Ele é bom. Alguns pensam assim: se eu for bom, Deus vai ser bom para comigo. Então é melhor ser bom. Não. O fato é este: Deus é bom para conosco porque Ele é bom. Quando somos maus, Deus é bom. E quando descobrimos que Deus é bom para conosco, mesmo nós sendo maus, a sua bondade nos faz bons. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Posso ouvir um amém, igreja? O profeta Eliseu estava morrendo e ele tinha feito tantos milagres, o dobro do seu mestre Elias. E o tempo chegou em que Eliseu ia morrer para estar com o Senhor, e o seu último ato no leito da morte foi chamar então o rei de Israel. E o rei de Israel foi Joás. E ele disse a Joás: Joás, toma essas flechas, e tomou as flechas das suas mãos. E ele disse: Deus vai te ungir para derrotar os sírios. E ele disse: pega essas flechas das minhas mãos. Certo, você vai vencer e derrotar os sírios. Olha, fira a terra com essas flechas. O profeta foi direto com a sua instrução. Pega essas flechas e fira a terra com elas. Certo? Um pouco antes ele disse: coloque as suas mãos no arco. E o rei colocou as mãos no arco. O profeta colocou suas mãos nas mãos do rei e disse: atira. E ele atirou. Esta é a flecha da libertação do Senhor. Uau, que estilo legal, sabe? Depois então ele disse: pega as flechas. E o rei pegou as flechas, então disse: fira a terra com as flechas. E o rei de Israel pegou e feriu a terra 3 vezes. E parou. E o profeta ficou irado. E disse: por que você feriu 3 vezes? Deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Agora você vai ter só 3 vitórias sobre a Síria. Então, olhando isso, limitamos a Deus. Deus quer que recebamos livremente. Ele é um bom Deus, Ele é um grande Deus, Ele é generoso. E o plano do diabo antes de você pecar é sempre dizer: você acha que Deus vai te dar? Deus deu para o pastor Prince, Deus deu para outras pessoas, mas e você? Olha bem, você tem que enganar. Você tem que roubar. Ninguém vai saber disso. Você tem que se ajudar. Antes de alguém pecar, de cometer adultério, o diabo coloca dúvida. O seu marido vai sempre fazer isso. Ele não muda. Sua esposa? Pedir Deus para quê? Ele fala isso. Deus disse: se tivesse me pedido, eu teria te dado mais.
Pastor Prince, como ele vai me dar mais no meu casamento? Peça primeiro, não me peça para explicar, ok? Amém, mas ele faz. Ele transforma a água em vinho. Foi seu primeiro milagre. E ele pode fazer de novo. Amém? Se você não está gostando deste nível do seu relacionamento, peça para Deus. Ele pode te levar para um novo nível. Mas, por favor, não procure outra mulher. Você acha que vai encontrar outra mulher e isso vai ficar em secreto e ninguém vai saber, mas o mundo todo vai descobrir isso, sabe? Olha, você pode pedir para Deus e Ele vai transformar sua esposa. Peça a Ele. Posso ouvir um amém? E Deus sempre nos responde. Sabe quando Salomão, só para te alegrar, Salomão pediu para Deus. Porque ele tinha construído para Deus uma casa. O templo. Sabe, este era o desejo de Davi, mas Deus disse, tem muito sangue nas suas mãos, Davi. O seu nome, cujo nome é paz, Salomão é Sholomon. Ele vai construir para mim uma casa. E Salomão construiu o templo. E na dedicação do templo, Salomão fez essa oração. Ele orou por duas coisas naquela longa oração. Mas basicamente ele disse, Deus, escuta dos céus. Pediu para Deus ouvidos atentos para aquela casa. Quando alguém fosse ao templo e orasse, seria ouvido. Sabe até hoje o que restou, aquela parede que ficou do templo, aquela parede que foi construída muito profunda na época de Salomão. Certo, e Herodes construiu em cima. Certo, existe então aquele muro e os judeus vão orar ali. Não estão orando para o muro. Certo, é porque se lembraram da oração de Salomão e todo mundo que fosse lá orar, Deus ouviria. Não precisamos disso, nós podemos hoje orar em qualquer lugar, porque temos acesso pelo nome de Jesus. Certo? Mas entendemos o que eles estão fazendo, mas o fato é que ele pediu para Deus ouvidos atentos e olhos atentos. Ele disse para Deus para que os seus olhos estejam abertos, noite e dia, sobre este lugar. Diga olhos abertos. Certo? Sobre este lugar, para ouvires, diga, para ouvires, diga ouvir. Ele pediu a Deus ouvidos atentos e olhos abertos. E no final da oração, nós não sabemos quando, em uma daquelas noites, quando ele estava dormindo, durante uma daquelas noites, Deus apareceu para ele de novo. E olha o que Deus falou para ele. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração, ouvidos atentos, e a súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Ouvidos atentos, olhos abertos, o seu nome vai estar lá, e os meus olhos abertos, e o meu coração estarão ali. Ele pediu para Deus ouvidos atentos e olhos abertos, mas Deus deu para ele olhos abertos, ouvidos atentos e coração ali, e colocaria o seu nome ali. Eu te digo que Deus sempre dá muito mais do que você pede, mas peça. Pelo amor de Deus, peça. Durante o dia inteiro, se você entender essa verdade sobre a graça, você vai sempre pedir. Você vai sempre pedir e esse seu pedido vai ser sempre um estilo de vida. Você vai viver a graça, porque a graça é colocar um fim nos seus próprios esforços. Muitos não entendem o que Jesus disse quando ele disse, sem mim nada podeis fazer. Pensamos que esse sem mim, o que ele quis dizer foi que podemos fazer as grandes coisas. Podemos fazer até milagres, podemos curar os enfermos. Pensamos dessa forma, mas sem mim, Jesus disse, não podemos fazer nada. Então, olha bem isso. Isso nos leva à oração. Precisamos orar mais. Devemos orar todos os dias. Alguns ficam irados quando você fala que Deus vai proteger você e a sua família. Bem. Porque se você olhar bem, você vai ver na Bíblia pessoas sofrendo. Eu não quero saber deles. Eu quero saber a respeito de mim e da minha família. E muitas dessas pessoas viveram sem Jesus ser o sumo sacerdote da vida deles. Viveram antes de Jesus. O que eu posso dizer é que eu vou orar por mim e pela minha família. Por que você fica com ciúme, irado, se eu peço para Deus por mim e pela minha família? Por que você não faz o mesmo e ora por você e por sua família? Por que brigar por pessoas que estão buscando de Deus coisas boas? Não tem gente orando o suficiente e quando alguém ora, os religiosos ficam irados. Está me ouvindo? Salomão pediu ouvidos atentos, olhos abertos. Deus deu para ele coração, seu nome, ouvidos atentos e olhos abertos. Ele sempre nos dá mais do que pedimos. Ele é um bom Deus. Então, Pastor Prince, o que você fala sobre a justiça pela fé? Bom, o fato é este. Gosto de falar do Evangelho. E o Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Sabe que alguns estão indo para o inferno porque rejeitaram as boas novas? É mais ou menos assim.
Quando veem como Deus é bom, eles dizem, eu não preciso disso, eu vou prover para mim mesmo. É como uma formiga atravessando uma estrada de carros bem larga. E você olha para a formiga e você fica observando aquilo, certo? E você tenta ajudar a formiga e ela diz, não, eu consigo sozinha, olha para mim, eu vou tentar. Eu consigo, vou atravessar em um dia, vou atravessar em um minuto. Pobre formiga. O que adianta a formiga atravessar aquela estrada e perder a sua alma? Certo? Parece com isso. Mas essa figura ainda é bem menor comparado com o homem e Deus. Sabe? Mas se eu somente pegasse aquela formiga para carregar no meu dedão, quer dizer que a formiga fez alguma coisa para levantar o meu dedo? De forma alguma. A formiga está descansando. E que dedo é aquele? É o meu dedo. E eu não estou fazendo nenhuma força. Porque é uma formiga. Está me ouvindo, igreja? Deus é um bom Deus. E Deus provê, lembra da história do povo que estava com fome, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam com fome, e tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus proveu para todos. E a Bíblia mostra algo interessante nesta frase do Evangelho de João. Todos os 4 evangelhos falam deste milagre, então esse milagre é muito importante. No relato de João diz, ele deu para eles o tanto quanto eles queriam. Você tem que sublinhar isso na sua Bíblia. Ele deu para eles o tanto quanto eles queriam. Isso é contra a ideia religiosa de que você só pode receber o tanto que Deus quer dar. Não foi essa a realidade daquilo que aconteceu naquele dia. A provisão dos pães e dos peixes foi dada tanto quanto eles queriam. Se estavam com fome, continuavam comendo. Se estavam com fome, comiam, mas quando eles ficaram cheios, disseram basta, a provisão parou, porque eles estavam cheios. Amém? Se fosse um de nós lá, a provisão ia continuar até hoje. Certo, mas o fato é que a provisão parou. Mas depois que a provisão parou, o que sobejou? 12 cestos cheios, ou podemos dizer 12 cestos que estavam cheios de pão e peixe. Deus não é avarento. O diabo sempre quer mostrar Deus avarento. Fazer Deus parecer duro. Está ouvindo, igreja? Então, Paulo falou de dupla maldição, nós vimos isso. Está em Gálatas capítulo 1, e ele disse, maravilho-me de que tão depressa passasseis. Essa é a minha preocupação. Com os cristãos, deveria dizer com o evangelho no mundo inteiro. Estamos ouvindo outro evangelho. E o engraçado é que quando ouve o verdadeiro evangelho dizem isso. Isso é perigoso. É até mesmo muito incrível que quando Deus restaura o evangelho, que são as boas novas, dizem é muito bom para ser verdade. Deus não é tão bom assim. Quando Deus falou a Israel, vos levam à terra, certo? Onde vocês vão viver em casas que vocês não construíram. Escute bem isso. Vocês vão comer de vinhas que vocês não plantaram. Vocês vão beber de poços que vocês não cavaram. Era a terra que mana e não uma terra que somente tem mel e leite. É uma terra que mana uma ideia de abundância, terra que mana leite e mel. Vos levarei a essa terra e vocês não têm que fazer nada. Confie em mim, eu vou expulsar todos os habitantes. Amém? Amém? Deus permitiu gigantes lá porque os gigantes construíram grandes casas. Gigantes cavaram poços profundos. Os gigantes trabalhavam demais. Mas a terra é do Senhor. E ele disse, olha bem, saiam. Eles deixaram tudo para vocês possuírem, desfrutarem. E os 12 espias foram enviados por Israel para espiar a terra. E quando eles voltaram, 10 deles falaram o seguinte, Deus não é tão bom assim. A terra é maravilhosa, sim, é verdade. Olha só o cacho de uvas que 2 homens tiveram que carregar numa vara, um simples cacho de uvas, que agora é o símbolo do turismo de Israel. 2 homens carregando um cacho de uvas no meio em uma vara. Vara, uvas, eu sou a videira. Foi crucificado entre 2 para dar vida abundante para todos nós. Amém? Foi um sinal para eles, de Deus dizendo, eu sou bom e eu estou te dando um aperitivo. Aquelas eram as primícias da minha bondade, tem muito mais nessa terra. Sabe o que falaram para Deus? Não, Deus, nós não vamos entrar. Na verdade, eles falaram, nós não achamos que tu és tão bom assim, que tu vais dar isso para nós, que tu tens força para vencer esses gigantes. Não achamos que tu és capaz. Deus ficou triste. Só 2 deles disseram,
A terra é uma terra muito boa, vamos subir e tomar posse dela. Josué e Caleb, sabe o que falaram, apedrejos? Estão pregando muito sobre a graça. Estão enganando o povo, querem destruir o povo. Matemos Josué e Caleb, olha bem, só Josué e Caleb entraram. O resto morreu no deserto. Sabe por que morreram? Porque não creram que Deus era tão bom. Um dos maiores pregadores que Deus está levantando nesses últimos dias é um amigo meu, chamado Joel Osteen. E eu não conheço ninguém que tenha causado um impacto nos descrentes como Joel Osteen. Para mim, ele é um novo Billy Graham. Mas alguns não estão felizes com o seu estilo de pregar, não estão felizes com o seu conteúdo, porque ele sempre prega, Deus é bom, Ele te ama, Ele está sempre levantando as pessoas, falando da bondade de Deus, e é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E ele prega assim, mas na verdade, olha, quando eu vejo aquilo que estão falando dele, quando eu ouço essas coisas, eu não fico procurando isso, mas essas coisas pulam em cima de mim, o número de pessoas que são teólogos, os chamados eruditos da teologia, que tentam ser espertos, mas com toda a teologia deles, a teologia seca, quantas pessoas eles salvaram? Joe talvez não tenha tanta teologia como eles têm, mas ele é fiel com aquilo que ele sabe. E quando ele prega, as pessoas são salvas. Há uma senhora que é celebridade na Holanda, e eu ouvi isso de um amigo da Holanda, e ela não gostava de ouvir pregações, mas quando ela ouviu Joel Osteen pregar na TV, ela falou isso para o meu amigo, uma pessoa famosa na Holanda. Ela disse, se este é o tipo de Deus que este pregador está falando, esse é o Deus que ele fala, eu quero ele. Joe está fazendo isso. Ah, ele devia ser mais direto. Se você conhecesse o Joe, eu já estive na casa do Joe, tive um tempo de comunhão com ele, Joe é o mesmo, ele é gentil o tempo todo. E o que você acha que é espiritualidade? Você que tenta jogar pedras e você fala que você é um grande teólogo, certo? E você acha que ele não tem teologia o suficiente. Quantas vidas você já salvou? E olha isso, o evento dele, Noite de Esperança, já salvou muita gente. Literalmente milhares de pessoas. Mas aqueles que estão assistindo, no final ele diz, não queremos terminar o nosso programa sem dar oportunidade para você aceitar Jesus. E literalmente milhares e milhares estão sendo salvos. E você com a sua teologia, quantos você salva? Você sabe como Deus define espiritualidade? Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, sabe quem são os espirituais? Os que restauram, as pessoas espirituais não condenam. Como eles fazem isso? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, o espírito de Joel Osteen. Mansidão. E não subestime a mansidão. Davi disse, para Deus, tua mansidão me fez maior. A Bíblia diz, uma língua mansa quebra os ossos. Não menospreze a mansidão de Deus. Olha isso, os espirituais são mansos. Quanto mais Deus te toca, quanto mais você vê Deus, certo? Mais manso você fica. Sabe de algo? Aquele que é espiritual, de acordo com este verso, restaura. Então por que nós não vemos muito mais restauração? Só vemos condenação, só vemos crítica, porque não são espirituais. Incluindo esses teólogos que criticam Joe. Não somos espirituais, podemos ter vários diplomas. Vamos em frente. Então alguns estão indo para o inferno, porque não estão crendo que alguém já pagou o preço. Imagine, eu entendo até se alguém dissesse, você tem que escalar aquela montanha. Depois daquela montanha vai até o Monte Everest. Depois do Monte Everest, o último vai ser, depois você vai para o céu. Você tem que escalar o Fiji. Então quando você descer, você vai ter um certificado do céu. Diz que você vai ser salvo quando morrer e vai para o céu. Eu entendo, e alguém pode dizer, muito difícil. E sabe o que eu acho? Alguns gostariam disso. Porque teriam que fazer algo para se orgulharem. Mas se alguém já fez toda a obra, você deve saber disso. Você nunca vai ser feliz, a sua consciência não vai estar tranquila, se não entender isso. Entenda isso. Toda a exigência divina que o céu tinha para o homem foram todas atendidas divinamente por Jesus.
Toda exigência divina que Deus tem para o homem foram todas atendidas divinamente por Cristo. Aleluia! Boas novas! Você é salvo quando descansa naquilo que já foi feito. Então você entende o que eu estou falando? Alguns vão para o inferno porque não acreditam que Deus é tão bom. A obra foi concluída. O diabo foi derrotado. Alguns não creem nisso. E às vezes somos tão duros, sabe? É como... quando o médico fala para você, volta quarta que vem, às 7 da manhã, porque você vai fazer alguns testes durante o dia. Certo, e vamos ver o que nós podemos fazer. Ele nem consegue garantir que vai descobrir o que você tem. Sabe o que você faz? Acorda às 6 da manhã. Você toma um banho e você fica pronto. Você não quer ficar na fila e também não quer que outras pessoas cheguem na sua frente. Então o médico diz para você, antes de qualquer coisa, vai lá no primeiro andar e faz o exame de sangue. E você vai fielmente. Você nem sabe que o verdadeiro médico foi desmaiado e outra pessoa tomou seu lugar. Você nem pede a sua identificação. Você vê aquelas palavras que parecem importantes e você acredita, não é? Mas quando Deus fala e te diz a obra foi concluída e eu te amo, nós falamos, Deus, sabe, eu preciso de um sinal. Deus falou, preciso de um sinal. Sabe, manda um pássaro à minha porta, bem cedo de manhã, ou então manda um pássaro para a minha janela e o pássaro cante uma canção qualquer, ou então uma canção da cantora mais famosa da atualidade. Sabe? Faça algo sobrenatural para que eu saiba que o Senhor falou comigo. Como isso entristece a Deus, não é? Alguém que você nem conhece. Parece importante. Fala para você tirar sangue do seu corpo, sabe? E você deixa aquela pessoa fazer isso? E você mesmo nem conhece? As enfermeiras lá, vou tirar o seu sangue, hein? Você nem sabe quanto elas vão tirar, mas você dá a si mesmo. Você não diz, eu não vi você tirar essa seringa de um lugar esterilizado. Isso aí não foi usado antes? Tem muita coisa que pode dar errado, igreja, com o homem. O tremendo com Deus é que nada dá errado. E confiamos no homem. Confiamos no homem o tempo todo. Olhamos para o homem o tempo todo. Por isso estamos frustrados o tempo todo. Deus é um bom Deus. Olha, a Bíblia diz em Gálatas 1, se você prega outro evangelho, escute, maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Há uma outra mensagem. Olha, da graça de Cristo, Deus nos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Você é removido da graça de Cristo para outro evangelho. Eu disse, você é removido da graça de Cristo para outro evangelho. O que é outro evangelho? Aquilo que não é a graça de Cristo. Hoje, alguns pensam que quem está pregando a graça está pregando uma nova mensagem. Mas, na verdade, é a antiga mensagem. Tudo que não é a graça de Cristo é outro evangelho. O que acontece quando pregamos outro? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele repete, isso aqui de novo no verso 9. Assim como já disse, agora de novo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Uau, 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 uau. Na semana passada eu falei que eu perguntei para Deus o seguinte, por que Paulo, um apóstolo cheio de graça, cheio de amor, por que será que ele pronunciou um anátema duplo em qualquer um que prega outro evangelho? Deus disse, porque eu amo as ovelhas. Eu amo a igreja pela qual meu filho morreu. E não vou permitir que falsos pregadores que pregam outro evangelho tenham sucesso. Quando essa maldição vem sobre eles, eles ficam imobilizados, os recursos param, até a saúde acaba. Porque Deus ama o povo, Deus não os ama. O fato é que, se eles insistem em pregar outro evangelho, Deus ama a igreja.
Não se pode brincar com isso. Recentemente eu vi na televisão, certo, alguém dizer isso. O evangelho que você ouviu, que te salvou, não é o evangelho que vai te manter. Eu disse o quê? Ele disse, é o evangelho do reino, é algo popular que saiu agora, o evangelho do reino, que quer dizer que o evangelho que Paulo pregou, o evangelho da graça, não é o evangelho que, na verdade, Deus tinha planejado. É o evangelho que te salva primeiro, mas não é forte o suficiente para te manter. Tem que ter o evangelho do reino de Deus. Agora são dois evangelhos. Eu vou te falar algo que eu recebi como revelação de Deus. Eu estava lendo isso e Deus mostrou para mim como essa coisa pode ser muito perigosa. E foi tirada deste verso aqui, Atos 20. Mas de nada faço questão, Paulo disse. Paulo estava falando com os líderes de Éfeso antes de partir por barco, certo? Nem tenho a minha vida por preciosa. Paulo disse, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho é o evangelho da graça de Deus. Mas olha isso, ele diz, e agora? Na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então o evangelho da graça de Deus e pregar o reino de Deus é o mesmo. É o mesmo evangelho. Por isso, quando Paulo pregava o evangelho, ele dizia, o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça. O evangelho da graça revela a dádiva de Deus de justiça. A primeira coisa sobre o reino de Deus não é físico, não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E alguns dizem, ok, a graça de Deus é o suficiente para te salvar, mas não é o suficiente. Tem que ter o evangelho do reino. Então, estão pervertendo tudo isso para um outro evangelho. Talvez você não ouviu isso, mas eu estou te falando porque eu estou pregando em todo o mundo. Não seja enganado. Paulo disse qualquer outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Cristo. Certo? A Bíblia diz é outro evangelho. Você entendeu? Mas da mesma forma, se eu prego o evangelho da graça, olha isso. Em vez de ter dupla maldição, eu tenho dupla bênção. Minha mãe me educou bem, sabia? Não importa o que falam de mim. Eu quero ter a dupla bênção e não a dupla maldição. Ok? Agora vamos chegar à conclusão. Se você olhar para aquilo que desagrada muito a Jesus, certo? O ira vai ficar surpreso. Na Bíblia, se eu perguntar, me fala de um verso que falou que Jesus ficou irado. Muitos vão dizer, quando ele derrubou a mesa dos banqueiros no templo e expulsou todos dali. Sim, eu também achava que ele estava irado. Você também pensa assim. Mas o Espírito Santo não registrou que ele estava irado. Não está lá. Não diz que ele ficou irado e derrubou a mesa dos banqueiros. Não há nenhum registro disso aí. Nós concluímos lendo a história que ele estava irado, e talvez ele estava ou não, mas não foi registrado isso, e o que foi registrado é para nós estudarmos. O que não foi registrado não podemos discutir com aquilo que está em silêncio. O que foi registrado quando ele ficou irado? Olha Marcos 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado. Eles ficaram observando, não duvidavam que ele curaria. Eles observavam para ver se ele ia curar no sábado. Como pode ter uma mente tão fechada assim? Na verdade, todos eles tinham uma mente fechada. E muitos pensam assim, olha... E aqui diz para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, eu amo Jesus. Certo? Não lá no canto, vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida? Ou matar? E eles calaram-se. Próximo. E olhando para eles em redor com ira, este é o único lugar nos evangelhos. Você pode pesquisar. É o único lugar nos evangelhos que diz que Jesus se irou e foi registrado. No grego orgi.
certo? Ira. Essa palavra é usada, orgue é usada para a ira de Deus, para a ira do homem. Estou falando de Jesus. Nos evangelhos, não há registro de que ele ficou irado. Nós concluímos que ele ficou irado quando disse, vós hipócritas, ou virou as mesas. E eu até creio que ele ficou irado, mas não está registrado. E quando está registrado, Deus quer que estudemos. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer? Estude aquilo, por que ele ficou irado. Ele ficou irado pela falta de graça. Eu disse ele ficou irado pela falta de graça. Olha, talvez você até pensaria, o melhor momento para Jesus ficar irado era quando a mulher tinha cometido adultério. Estava na frente de Jesus. Jesus poderia dizer, como você pode cometer adultério? Isto é horrível! E Jesus ficou irado com ela. Antes de te perdoar, eu tenho que ficar irado primeiro. Isso não foi registrado. Seria ótimo para Jesus mostrar sua ira e agradar muitos. Isso não é incrível? E Deus é contra o adultério. É falta de confiança, como eu disse. Deus é contra o roubo. É falta de confiança. Deus é contra a inveja. Não tem que ter inveja de ninguém, porque a inveja é baseada na crença de porque aquela pessoa tem isso agora, eu tenho menos. É baseada na crença da falta. Se você crê que Deus tem muito e tem mesmo até para abençoar todo mundo com mais do que o suficiente, no planeta Terra e ainda ter muito mais ainda para bilhões e bilhões de planetas, e ainda ter muito sobrando, você não vai ter inveja. De fato, você vai pedir para Deus. Ok? A única vez que ele ficou irado foi quando faltou a graça. Uau, ele é o mesmo ontem, não é? Hoje e para sempre. O que o fez irado naquela época, registrado para nós, é o que deixa irado hoje. Quando alguns têm falta de graça. E olha isso, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus para celebrarem, não, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, para ver como o matariam. Uau! Um membro da igreja deles foi curado, foi salvo, e eles queriam matar Jesus. Isso é incrível, não duvidavam que ele curaria. Que coisa terrível. O coração pode ser tão duro. Não me importa. Só porque é de graça, eu rejeito. E olha aqui, condoeu-se com a dureza do coração. O que entristece é Jesus, porque cristãos gostam de usar a palavra. Ah, sabe de algo? Eu estou triste, porque o Espírito Santo em mim está triste. E geralmente, sabe, os pentecostais sabem dizer isso. Eu me entristeci por alguma coisa que eles não aprovam. Não gostam de um líder que chegou e eles dizem, eu não sei porquê, mas eu me entristeci com ele. Eu acho que é o Espírito Santo. Não, você está com inveja. Ou uma irmã chega com muita maquiagem. Tem algo errado com essa irmã e eu não sei o que é. Eu acho que o Espírito Santo em mim se entristeceu. Não, você está com inveja porque ela é mais bonita. E nenhum deles diz, Senhor, eu estou com inveja, me ajuda. O Senhor é tão bom, me muda, porque eu não quero ser assim. O meu coração está errado, Jesus, eu estou com inveja, isso tudo é inveja. Com ciúme, me muda. O Senhor amaria isso. Mas nós nunca fazemos isso. Nós cobrimos isso com termos religiosos, espirituais. O Espírito ficou triste. O que entristece o Espírito Santo? Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo. Olha que interessante. A palavra entristecer aqui é a palavra lupio. No grego, entristecer, no grego lupeu. Voltando a Jesus de novo, condoendo-se pela dureza do coração, é sulupeu. E este su é um acréscimo com, é uma conjunção com. Sulupio quer dizer doer-se com. É só isso, é o que quer dizer. E o lugar onde diz que Jesus se doeu é a mesma palavra usada para quando o Espírito Santo se entristece. O que entristece a Jesus entristece o Espírito Santo, porque os dois são um, você entende? E a verdade é esta, o Espírito Santo e Jesus se entristecem com a mesma coisa, o que é? Falta de graça. Volta a parte do Espírito Santo em Efésios. E não entristeçais, olha, começa com a conjunção e. Quer dizer o quê? Tem que ler o verso anterior. Vamos ler o verso anterior. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê
graça aos que a ouvem. Quando você fala, deve falar de tal modo que dê favor imerecido, a palavra de graça, e o Espírito Santo fica alegre. Mas quando você fala para as pessoas aquilo que as pessoas merecem, você diz, eu falei para ele algumas verdades, ele mereceu. Entristece o Espírito Santo. Na verdade, de vez em quando você deve usar algumas palavras, e eu sei que alguns homens de Deus usaram essas palavras. Até o apóstolo Paulo. Mas olha bem, eles usaram de uma forma que testava aquela tal cobertura da justiça própria. Usavam palavras fortes contra a justiça própria. Até Jesus nunca repreendeu as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores. Ele não disse para eles, vocês são víboras, ai de vós nunca. Mas para os fariseus, sim. Para rasgar aquela cobertura, aquela roupa, a cobertura da justiça própria. Temos que renovar nossa mente sobre a maneira que a nova aliança funciona. O que o entristece? Veja, suas palavras devem dar o quê? Favor imerecido. Pastor Prince, eu nunca vou falar isso para o meu marido. Você deve falar palavras boas para o seu marido. Não vou falar antes dele deixar aquele vício, aquela coisa, eu não vou falar nada para ele. Sabe de algo? Você não entendeu a graça. Eu nunca vou falar isso para minha esposa, até ela limpar a casa, eu vou falar que eu a amo. Você deve ser um pouco mais romântico. Ah, mas olha bem, ela não cuida bem de mim. Por que você não dá para ela favor imerecido com as suas palavras? Porque é isso que a graça é. A graça é um favor que você nunca mereceu. Você diz algo, eu nunca vou falar isso pro meu marido. Eu sei que as outras irmãs falam essas coisas para os maridos porque elas têm maridos que são muito amáveis. Mas você não conhece o meu marido, você não conhece o meu Deus. Você não sabe como o meu Deus transforma o seu marido. Seu marido é maior do que o meu Deus? Você pensa na fraqueza do seu marido demais. E você pensa no poder e na habilidade do meu Deus muito pouco. Por isso não pedimos. Isso não faz sentido. Ok? Deus não tem falta de muitas formigas para ajudar a atravessar a estrada. Pode ir em frente. Olha bem, Deus não vai cair do trono porque você não quer sua ajuda. Ele já existe muito antes de você. Amém, igreja? Vou terminar. Não é incrível que tiramos o verso do contexto e eu ensino sempre o contexto. Quem tira o verso do contexto pode falar qualquer coisa que entristece o Espírito Santo. Último verso antes de terminar. Vamos direto àquilo que desagrada a Jesus. O único lugar que está registrado. Ele ficou triste. Não triste, mas muito triste. Jesus ficou triste. Você quer ver o que o entristeceu? Você quer ver isso? E é o único lugar nos 4 evangelhos, durante a vida do Senhor Jesus Cristo, onde diz que ele ficou muito triste. Você quer ver onde está? A palavra triste é muito forte. Você quer ver o que entristeceu? Deve ser aquela mulher pega em adultério, uma prostituta. O que você acha? Alguém mascando chiclete enquanto ele pregava. Será que foi isso? O que você acha, hein? Fala aí o que o entristeceu muito, não só o deixou triste, mas muito triste. O que você acha? Você quer ver? Eu vou terminar com isso, ok? E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Diga tocar. Tudo que os pais queriam era que Jesus tocasse nos seus filhos. Tocar, porque eles viram que um toque curava os enfermos, um toque limpava os leprosos, um toque abria os olhos dos cegos. Tudo o que queriam era um toque. O que os pais queriam? Um toque. Certo? Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Eu repreendo esses pais. E a palavra repreender aqui é uma palavra repreender severamente. Não incomodem Jesus. Ele tem coisas mais importantes, como curar os enfermos. Foram duros, repreenderam severamente. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Em uma versão diz que ficou muito triste. Grandemente indignado. E a palavra ali para indignação é a palavra aganactio. H é de Agan. Nactio. Agan é muito. Nactio, indignado. Então ele ficou muito indignado. Grandemente indignado. E sabe de uma coisa? É o único lugar que ficou registrado durante a vida do Senhor Jesus Cristo, onde ele ficou muito indignado. Ou indignado.
é o único lugar. Tenho certeza que podemos ver a sua indignação em outros lugares. Sim, ele ficou indignado, mas não foi registrado. Mas o único lugar que registrou, devemos estudar. Quando o Espírito Santo registra algo, é para nós estudarmos. E aqui você vê que ele foi indignado com o quê? A falta de graça. Para com quem? Crianças. Uau! Agora, durante o culto, as crianças nas salas, precisamos escutar isso. Amém? Precisamos falar com os professores o que Jesus sente deles, o que Jesus pensa sobre as crianças. E disse-lhes deixar vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, e aquele que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. O verso 13 diz o quê? Vamos ler de novo? Os pais queriam que Jesus os tocasse. Olha o que Jesus fez. Mais à frente. E tomando-os nos seus braços, as crianças, os bebês, tomou-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Se eu fizesse um filme, eu faria um filme com essa cena, primeira parte. E toda criança se tornaria uma série. Seguiríamos a vida deles, sabe? Depois do toque. E como a vida deles se tornou algum até desviando, por causa do toque ele voltava. Seria um seriado maravilhoso, não seria? E eu sempre mostraria aquele toque. Certo? Mas não foi um toque. Mas diz aqui que ele os tomou nos seus braços. Uma palavra no grego. Tomou-os nos seus braços é uma palavra no grego. Sabe qual é? Esta palavra. Enakelizomai. Ele os abraçou. Os pais pediram por um toque. Jesus sempre responde mais do que pedimos. Olha para mim. Ele sempre excede sua expectativa. Sempre. Jesus sempre vai além. Os pais pediram para tocar. Jesus os abraçou. Ele os abraçou. Este é o meu Jesus, o meu Senhor. Eu não sei naquilo que você crê. Alguns pregam outro Jesus. Mas estou te mostrando o Jesus da Bíblia e mostrando o contexto. Amém, igreja? Porque há 2000 anos atrás, esse lindo Jesus abriu seus braços na cruz. Como que dizendo, este é o tanto que eu te amo. Talvez você viveu crescendo e os seus pais sempre falando, isso não basta, nós não temos dinheiro suficiente, não temos o suficiente disso, daquilo. E pode ser até pessoas pobres com muito dinheiro. Pobreza não é questão do que você tem fisicamente, mas é questão do que você é por dentro. Tem pessoas que são ricas, e eu já vi, não querem pagar por aquilo que é barato. Nem dão gorjetas. São pobres, pessoas com dinheiro. Deus te dá riquezas, te faz rico de verdade, de dentro para fora. Porque na cruz, ele foi totalmente destituído de tudo, de todos os seus bens terrenos. A última coisa que ele viu na cruz foram os soldados lançando sortes da única coisa que tinha, que eu creio que a sua mãe fez para ele. A Bíblia diz que era uma túnica linda. Eu creio que era azul. E a última coisa que ele viu foi os soldados disputando, cumprindo a escritura que está nos Salmos. Eles lançaram sortes sobre minha roupa. Devia ser linda, pois os soldados não a rasgaram. Tiveram que lançar sorte para ver quem ficava com ela. Se fosse algo barato, jogavam um para o outro. E eu creio que sua mãe fez para ele. Foi a última coisa que ele viu. Coberto de sangue. E eu acho que não tinha nada cobrindo o seu corpo. Ele estava completamente nu. E não foi a primeira vez. Ele ficou nu na corte quando os soldados vieram e tiraram a sua roupa. A Bíblia diz que fizeram isso. Tiraram a sua roupa na frente de muitos soldados, que bateram nele e zombaram dele. Batiam nele com uma vara. E por quê? Porque o homem pecou contra Deus. E o homem ficou nu. E o presente de Deus, deste Deus, que é um bom Deus, veio. E sua nudez foi para nos cobrir com vestes de justiça. Quando cuspiram no seu rosto, é para nos vestir com a glória de Deus. A coroa de espinhos é para te coroar com a paz que excede todo o entendimento. Ele ficou nu e destituído de tudo para que Deus possa prover tudo para você. Ele foi cortado de Deus na cruz para que Deus nunca te deixe, nem te desampare. E meu amigo, Deus é bom assim. A cruz é um testemunho da mentira do diabo que começou no jardim do Éden. Que Deus te priva de alguma coisa. Deus sabe que no dia que você comer, Deus está te privando de algo. Ele não quer que você tenha isso porque
Ele sabe que você vai ficar mais inteligente, vai ser como ele. Deus está te privando de algo, é uma mentira do diabo. E a cruz cancela tudo isso. A cruz é um testemunho vivo de que Deus não nos priva de nada, porque Ele nos deu o seu melhor. Ele não te deu Miguel, o arcanjo, Ele não te deu Gabriel. Ele deu para você o seu filho unigênito, o filho que Ele ama, o filho que abriu o céu quando Ele saiu do Rio Jordão e o Pai disse, este é o meu filho amado. Deus o entregou por todos nós. Deus é um bom Deus, dê a Ele glória. Amém. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e eu quero falar para aqueles que nunca receberam esta bondade de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, amigo, pelos seus pecados e os meus. Você acredita nisso? Você recebe essa obra? Ser salvo é acreditar nos evangelhos, é acreditar no Senhor Jesus Cristo e que não precisamos fazer mais nada? Mas só receber o que Cristo fez. É colocar a sua fé em Cristo e naquilo que Ele fez. Você quer fazer isso? Se você quer, onde você estiver assistindo isso agora, faça essa oração. Ore de coração e diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que naquela cruz Ele morreu pelos meus pecados. Ele foi sepultado. Mas no terceiro dia, Deus Pai, Tu o ressuscitaste dos mortos. A morte é um inimigo, e Tu venceste a morte. Em Cristo, eu declaro, com fé no meu coração, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e eu recebo o Teu amor por mim, eu recebo o perdão dos pecados, e eu creio, Deus, que Tu és bom, e o Teu amor e a Tua graça não são somente por um momento, mas para sempre. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém, amém, amém. Glória a Deus. Levante as suas mãos neste lugar. Nessa semana, você tem um dever de casa. Não vai ter teste, mas dever de casa. Olhe para si mesmo, bem lá dentro. Se tem algum ciúme, ou se tem inveja de alguém. Quando você lê sobre alguém, em alguma revista, e se você estiver com ciúme ou a inveja tiver te pegado, diga a si mesmo, essa é uma expressão de descrença. Deus não tem que abençoar alguém e isso vai te custar algo. Ok? E que isto seja um alerta para você, que é hora de pedir para Deus e colocar sua fé nele. Amém? E olha bem isso. Ei, por que você não é aquele que eles invejam? Porque você não é aquele que as pessoas ficam com ciúme. É a palavra abençoado na Bíblia. Ser invejado são aqueles que confiam no Senhor. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe nessa semana com as bênçãos de Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te proteja, te guarde. Proteja também a sua família nessa semana. De tudo que é contagioso, de toda enfermidade e doença, de todo acidente, de todo perigo e mal. E de todos os poderes das trevas pelo seu sangue derramado. Que Ele te conceda favor sobrenatural. Que você tenha favor com os homens. Por onde você for, que as portas que não são boas para você se fechem. E as portas pelas quais Deus quer que você entre sejam abertas. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de vocês. E conceda a você e aos seus sua shalom, bem-estar, plenitude e paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.